Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Então, esta é a nossa aula de número 44 e nós teremos revisão e avaliação. Então, fiquem ligados na nossa aula. Muito bem, então nesta aula nós estaremos trazendo aí os principais pontos que foram estudados na nossa unidade do nosso componente de geografia. E aí a gente inicia falando sobre bacias hidrográficas ou bacias de drenagem. E aí a gente acompanha verificando que uma bacia hidrográfica ela corresponde à área que é drenada por um rio principal e seus afluentes e seus rios subafluentes. Então é aquele conjunto de terras, né, onde há o escoamento das águas dos rios principais, dos afluentes e dos rios subafluentes e também a água das chuvas. As bacias hidrográficas elas são delimitadas por divisores de água, né, que são as porções mais altas do relevo. Então ali nós temos as bacias ali tendo esse limite entre elas, né, separando entre elas esses divisores de água que também são chamados de interflúvios. E aí a gente mostra para vocês esta imagem onde nós temos uma ilustração de uma bacia hidrográfica, onde nós temos aí os principais formadores das bacias hidrográficas, os principais elementos formadores. Então nós temos os divisores de água, né, que são essas partes mais elevadas do relevo. A nascente, né, que é um elemento importante de uma bacia hidrográfica. A nascente é o local onde afloram as águas dos rios, né, que também é chamada de montante. Nós temos o rio principal, que é o principal aí, rio dessa bacia hidrográfica que está sendo ilustrada. Nós temos os rios afluentes, que são os rios menores que alimentam esse rio principal, que desaguam desse rio principal. E aqui onde nós temos o encontro das águas de dois rios, nós chamamos de uma área de confluência entre rios, né? E aí nós temos também as margens dos rios, né, que são as terras que estão aí margeando, que estão ao lado, nas laterais do rio. E aí nós temos também a foz do rio, onde os rios eles têm, a foz é o local onde eles irão desaguar, né, que pode ser um oceano ou outro rio ou um lago, né? Então nós temos aí esses elementos de uma bacia hidrográfica. Esta linha vermelha que está circundada circundando aí a nossa ilustração, ela representa o limite dessa bacia hidrográfica. Então aí nós temos esses principais elementos. E aí a gente dá continuidade falando sobre o curso do rio, que é o caminho que o rio percorre, né, desde sua nascente até a sua foz. E aí as direções, né, desse curso do rio, as direções do curso do rio, nós chamamos de montante, que se refere ao alto curso do rio, a direção que está voltada para o alto curso do rio, ou seja, a sua nascente, e a direção que está voltada para o baixo curso do rio o que nós chamamos de jusante, né, que é a parte do rio que está em direção à foz, ao local onde o rio deságua. E aí nós temos algumas classificações sobre os tipos de rios. E aí a gente traz aqui uma classificação em relação ao volume de água dos rios, tá? Os rios, a quantidade de água presente em uma bacia, ela vai variar conforme o clima da região. E os rios, eles podem ser classificados de acordo com o seu volume de água, como rios perenes, intermitentes ou efêmeros. Os rios perenes são aqueles rios que permanecem com água o tempo, o ano todo, né? Então eles estão sempre ali com um grande volume de água. Então eles ocorrem principalmente em áreas mais úmidas
das bacias, que esses são chamados de rios perenes. E nós temos ainda, um exemplo de rio perene é o rio Amazonas. E aí nós temos também, em outras bacias, nós podemos encontrar outros tipos de rios, que são os rios intermitentes. Esses rios são aqueles rios que eles secam em certas épocas do ano, principalmente nos períodos de vazante. Então, nós chamamos de rios intermitentes. E aí nós temos como exemplo o rio Jaguaribe, que é um rio intermitente. Nós temos também os rios efêmeros, que são aqueles rios que surgem apenas durante períodos de chuvas intensas, né? Então, eles aparecem somente quando chove bastante, quando há ocorrência de chuvas torrenciais, né? Esses rios, eles surgem aí por um determinado período e depois eles somem novamente. Um exemplo aí é o rio Mossoró, lá no estado do Rio Grande do Norte. A variação do volume de água dos rios, ou seja, a oscilação do seu volume, ela está ligada diretamente à origem das águas dos rios, ou seja, às suas fontes de abastecimento. Então, nós temos aí uma outra classificação para os tipos de rios, aí de acordo com essa fonte de abastecimento deles. Então, nós temos os rios que são chamados de rios pluviais, ou um rio pluvial é aquele rio que ele é abastecido, né, que a sua fonte de abastecimento é de origem das águas pluviais, ou seja, das águas das chuvas. Um rio nival ou glacial é aquele rio que ele é abastecido, que a variação do seu volume de água, ele está ali variando de acordo com a quantidade de neves que cai ali, que alimentam esse rio. E o rio complexo, ele é um rio que ele é abastecido, né, tanto pelas águas das chuvas quanto também pelas neves. Uma outra classificação que nós temos para os tipos de rios de uma bacia hidrográfica está relacionada ao relevo, né, das bacias hidrográficas. Então, os rios, eles podem ser classificados como rios de planalto ou rios de planície. Então, o rio de planalto são aqueles rios que eles apresentam muitas quedas d'água devido aos acentuados desníveis do terreno. Então, as suas águas, elas percorrem ali um relevo ali com muita declividade, né? Então, nesses rios nós temos muitas quedas d'água, cachoeiras. Por isso, eles são muito favoráveis, a água desses rios é muito favorável para a geração de energia elétrica. Os rios de planícies, eles já têm uma topografia mais suave, mais plana, então eles não têm muitas quedas d'água, eles apresentam ali poucas quedas d'água. Então, nós temos como exemplo, aí nós colocamos nessas imagens para vocês, nos rios de planaltos, para facilitar a navegação, em alguns rios são construídas as eclusas, como por exemplo a eclusa de Sobradinho lá na Bahia, né, onde nós temos aí uma construção que é feita, né, aí no rio para facilitar, elas funcionam como uma espécie de elevador para ajudar aí a passagem das embarcações, dos navios, né, e facilitando aí essa questão dos desníveis que ocorre aí no rio. E aí um exemplo de rio de planície, nós temos o Rio Negro, aqui na Amazônia, né, que é um rio de planície ali percorrendo a nossa planície amazônica. E aí agora a gente dá continuidade falando sobre os tipos de bacias hidrográficas, que é uma classificação para as bacias hidrográficas de acordo com a sua drenagem. Então essa classificação, ela traz as bacias hidrográficas endorreicas, que são aquelas bacias que ocorrem quando o rio ele deságua, ou que pode ser o seu rio principal, ele deságua, esse rio principal
principal ele vai desaguar em um lago ou em um mar fechado. Então a água desse rio, ela não vai chegar ao mar aberto. E aí nós temos como exemplo a bacia do rio Volga, né, onde nós temos aí esse rio desaguando no mar Cáspio, que é um mar fechado. Uma bacia do tipo exorreica, ela ocorre quando o rio, ele nasce, o rio principal, no caso dessa bacia, ele nasce no interior do continente e ele segue o seu curso até desaguar no mar. E aí nós temos o rio Amazonas como um rio que constitui aí a bacia amazônica, que é uma bacia exorreica. O nosso rio Amazonas, ele nasce no interior do continente sul-americano, né, do subcontinente sul-americano. Ele segue aí o seu curso até desaguar lá no Oceano Atlântico. As bacias classificadas como bacias arreicas são aquelas bacias onde as águas, elas não se direcionam a um lugar específico. Então essas águas, elas se perdem ali no meio do seu caminho, no meio do seu curso. Então essas águas, elas podem evaporar ou uma parte dessas águas pode se infiltrar no solo. Então ele não vai desaguar num lugar exato, elas vão elas vão se perder no meio do caminho. As bacias criptorreicas são aquelas bacias que se direcionam ao interior da terra, né? Então as águas dessas bacias, elas vão alimentar os lagos, as cavernas, as grutas e os rios subterrâneos. E aí nós trouxemos como destaque essa classificação das bacias hidrográficas. E aí a gente dá continuidade falando aí sobre a foz dos rios, né? A foz aí, que é um elemento importante de uma bacia hidrográfica. A foz é o local onde o rio ele deságua, que também é chamada de desembocadura. Então a foz do rio é onde é a região, né? É o local onde acaba o curso do rio. Então a foz de um rio, ela pode ser classificada ou como uma foz de estuário, ou como uma foz em delta, ou como uma foz mista. O que é uma foz do tipo estuário? É quando as águas dos rios, elas desaguam no mar ou no oceano, e elas vão desaguar ali naquele mar, naquele oceano, através de um único canal. Então vocês têm uma ilustração aí mostrando esse rio principal desaguando aí no mar, né, através de um único canal. A foz em delta, ela ocorre... uma foz em delta, ela ocorre quando as águas do rio elas vão desembocar no mar ou no oceano através de uma rede de canais. Então aí a gente vai ter uma ramificação, né, de vários canais aí ao final do curso desse rio, onde ele vai desaguar. Uma foz classificada como uma foz mista é quando ocorre a ocorrência dos dois tipos. Uma parte do rio vai desaguar em um único canal e uma parte vai desaguar, outra parte do rio vai desaguar se subdividindo aí em vários canais. E aí a gente continua falando sobre a hidrografia da Amazônia, né? Falando ainda sobre, dando destaque à bacia amazônica. E aí a gente, né, navegando aqui nestas águas do rio Amazonas, nós podemos observar que os rios da Amazônia, eles estão interligados com a floresta. Então essas águas calmas e tranquilas que estão nesse momento, elas são águas, né? Essas águas, na verdade, elas são assim de grande importância para a nossa região. Então a hidrografia da Amazônia, ela é riquíssima, ela é exuberante. A hidrografia da Amazônia, ela compreende a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do rio Amazonas, ou bacia amazônica. O rio Amazonas é o principal rio dessa bacia, o maior rio do mundo em volume e
extensão, né? Esse rio ele tem essas duas características. Essa bacia hidrográfica ela é delimitada pelos divisores de água, onde nós temos o escudo das Guianas ao norte, nós temos a oeste os Andes e nós temos ao sul o escudo brasileiro. Na bacia amazônica circula cerca de 20% de toda a água doce do planeta, né? Então aí nós temos aí muitos afluentes acompanhando também o rio Amazonas, formando esta grande bacia hidrográfica. Então a gente vai aí seguindo o nosso caminho e aí a gente pode perceber, navegando nos rios da Amazônia, que o rio Amazonas ele não está sozinho. Existem outros elementos constituintes da bacia amazônica, né, que são os furos, os paranás e os igarapés. Então nós temos aí os elementos constituintes da bacia amazônica. E aí a gente acompanha verificando o que é um paraná, né? O Paraná ele é um termo de origem indígena que significa o braço de um grande rio, né? Formando uma grande ilha e que quando de menores proporções é chamado de Paranamirim. Então os paranás geralmente eles são largos, né? Quando eles têm assim uma proporção, eles são menores, eles são chamados de Paranamirim. E aí nós trouxemos como destaque o Paraná do Ramos, né? Um braço do rio Amazonas, né? Que é um paraná que fica no município de Parintins. Outro elemento constituinte da bacia amazônica são os furos. Nós encontramos vários furos aí no sistema fluvial amazônico. Um furo ele é uma denominação regional amazônica para os braços d'água que ligam um curso d'água a outro ou a um lago. E aí nós trouxemos como exemplo o furo do Paracuúba, né, que é um canal que fica na frente da cidade de Manaus, mas ele pertence juridicamente ao município de Iranduba. Esse furo ele faz uma conexão, ele faz uma ligação entre o Rio Negro, né, que está aí na saída do furo, conectando o Rio Negro com o Rio Solimões, que está aí na entrada do furo. Então ele facilita ali, ele encurta as distâncias aí, com as embarcações que navegam através do furo do Paracuúba. O que são os igarapés? Um outro elemento, né, do sistema fluvial amazônico são os igarapés, que são pequenos rios da Amazônia. Esse nome ele é um termo indígena que significa caminho de canoa. Então eles são mais estreitos. Caminho de canoa na língua indígena quer dizer de igara, quer dizer igara quer dizer canoa e pé quer dizer trilha ou caminho. E aí nós temos como exemplo o igarapé do Xidarine, no município de Tefé. E agora continuamos aí falando sobre o rio Amazonas e seus principais afluentes. O que são os rios afluentes? São aqueles rios menores, né, que alimentam o rio principal de uma bacia hidrográfica. Então, são as ramificações, né, do rio principal. Então, o rio Amazonas, ele não está sozinho. Nós já vimos que ele é acompanhado aí pelos furos, paranás e igarapés, e nós temos os rios afluentes, né? No sentido, a gente acompanha aí nesse mapa, no sentido da nascente até a foz, nós temos afluentes na margem direita do rio Amazonas e nós temos afluentes na margem esquerda. Então, lembrando aí que a gente está falando do sentido da nascente até a sua foz. Então, na margem direita do rio, nós temos alguns afluentes, como o rio Tapajós, o rio Xingu, o rio Purus, o rio Madeira, o rio Juruá, entre outros rios. Na margem esquerda do rio Amazonas, nós vamos ter
o Rio Negro, o Rio Japurá, o Rio Branco, o Rio Trombeta, o Rio Jari, entre outros rios aí. Então, a bacia amazônica, ela tem mais de cerca de 1000 afluentes aí, que se juntam ao Rio Amazonas para formar a bacia hidrográfica amazônica. E aí, esses rios da Amazônia, eles têm uma classificação, eles recebem uma classificação de acordo com a coloração de suas águas, onde nós vamos ter rios de águas claras, rios de águas escuras e rios de águas brancas. Então, esses rios, eles têm diferentes propriedades físico-químicas, ou seja, eles têm características diferentes em relação à temperatura, à velocidade, ao pH das águas. E aí a gente traz explorando esse quadro, algumas características dos rios de águas claras. E aí a gente está falando de rios de águas claras, a gente pode citar como exemplo o rio Tapajós e o rio Xingu. Esses rios, eles têm a cor esverdeada, né? A coloração das águas, ela tem um aspecto de verde-oliva. Eles têm pouca presença de material em suspensão. Eles têm o pH entre 4 e 7. A nascente desses rios, elas se situam no escudo cristalino da Guiana e do Brasil. Os rios de águas escuras são os rios de água preta, e nós temos como exemplo o Rio Negro, o Rio Urubu, o Rio Jaú, o Rio Inhamundá e o Rio Ariaú. São exemplos de rios de águas escuras. Eles carregam muita matéria orgânica em decomposição, eles são ácidos úmicos com pH entre 3 e 5. A nascente desses rios estão no escudo cristalino das Guianas, que são aí algumas características desses rios. Os rios de água branca, que eles têm uma cor turva ou barrenta, eles têm essa coloração devido à grande quantidade de material em suspensão, ou seja, a grande quantidade de sedimentos que eles carregam. Então, como exemplo, nós temos o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas como exemplos de rios de águas brancas da bacia amazônica. Eles têm um pH entre 6 e 7. E nesses rios é intenso o processo de erosão, né, devido ao fluxo da água. A velocidade da água desses rios, ela é maior comparada aos rios de águas escuras e de águas claras. Eles são ricos em minerais dissolvidos em suspensão. Então, essa é uma classificação dos rios da bacia amazônica, né, de acordo com a coloração de suas águas. Destacando que nós temos rios de águas claras, escuras e rios de águas brancas. E aí a gente dá continuidade agora falando sobre os rios urbanos, né? Os rios urbanos, muitos rios, tanto no Brasil quanto no mundo, eles constituem as paisagens urbanas de muitas cidades. Alguns rios, tanto no Brasil quanto no mundo, eles são rios que têm uma valorização. Então, são rios urbanos ali que são bastante valorizados. Então, a gente fala aí sobre a valorização dos rios urbanos, que quando esses rios eles são valorizados, as suas margens elas acabam se tornando espaços de convívio social. Então, essas margens elas se tornam locais para que as pessoas se encontrem, as famílias se encontrem, né, os amigos se encontrem às margens desses rios, junto às suas orlas. Então, esses espaços, eles funcionam como um importante vínculo entre a cidade e seus moradores. Então, os rios, eles passam a ter uma função social. E aí a gente cita como exemplo aqui, na cidade de Manaus, nós temos o Pier Lúcia Almeida, que fica aqui na nossa cidade, fica às margens do Rio Negro. Nós temos as margens do Rio Guaíba, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Rio Ganges, na Índia, que é considerado sagrado pelos seus seguidores da religião hinduísta. E a ponte sobre o Rio Tamisa, em Londres. Então, a gente coloca esses exemplos para mostrar que as margens dos rios nesses lugares, elas são assim valorizadas aí
tendo os rios nesses lugares com uma função social, né? Que aí vem eles se tornam espaço de convívio social. Por outro lado, nós temos em muitos rios, nas paisagens urbanas, nós temos rios que sofrem muitos impactos. E aí a gente está falando dos impactos que são gerados pela expansão urbana, né? Então, entre esses impactos, nós temos o desmatamento das áreas de vegetação que ficam próximo aos cursos d'água, né? Então, a expansão urbana, muitas vezes ela vem acompanhada ali desse desmatamento, onde a mata ciliar, a zona ripária dos rios, elas vão sendo ali destruídas, deixando esses rios mais vulneráveis aos processos de erosão. A expansão urbana, ela acaba ocasionando, né, a ocupação de regiões de nascentes, e isso ali vai implicar na dinâmica fluvial dos rios. A expansão urbana, ela traz aí a hipermeabilização do solo devido ao asfaltamento das ruas, e isso aí vai impedir a absorção das águas das chuvas. Nós vamos ter também a expansão urbana muitas vezes causando, né, o aumento de lixo e do volume de esgoto doméstico com o crescimento populacional. Então, a expansão urbana, quando ela ocorre principalmente sem nenhum planejamento, de forma desordenada, ela vem trazendo ali esses impactos ambientais nos rios urbanos. Aí a gente acompanha esta imagem, trazendo ali essas consequências, né, da expansão urbana, onde nós temos a ocupação de áreas de vegetação natural, causando aí alguns problemas que nós já citamos. Os resíduos sólidos e esgotos não coletados também vai ocasionar muitos problemas para os rios urbanos, e a hipermeabilização do solo, que também vai causar problemas para os rios urbanos. Tudo isso, né, vai contribuir para o quê? Vai trazer o aumento de enchentes e inundações para as cidades, e muitas vezes, principalmente quando as cidades elas não têm uma área de drenagem eficiente, e consequentemente nós teremos a menor disponibilidade de água para abastecimento das populações. Então, as cidades elas precisam ter um planejamento urbano onde venha ali as margens dos rios, elas possam ser usadas, né, respeitando a dinâmica natural dos rios, e que elas possam ser usadas de forma sustentável. E assim finalizamos a nossa aula de revisão.